O gráfico abaixo representa a variação da temperatura de 100 gramas de água em função da quantidade de calor fornecida aqui. Qual a quantidade de calor fornecida no processo de A a D em unidade de 10 elevado à terceira calorias? O calor latente do gelo é 80 calorias por grama. O calor específico da água, 1 calorias por grama grau Celsius. E o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então aqui tem um gráfico que representa a variação de temperatura em relação à quantidade de calor em calorias no processo de A até D. Então primeiro ele vai de A a B, de B a C e de C a D. Então vamos entender aqui a questão. Primeiro, tem 100 gramas de água. Então a massa da água é de 100 gramas. Então, analisando o gráfico, se está a menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius, quer dizer que nesse caso a água está no estado sólido. Depois, ele está recebendo a quantidade de calorias, quantidade de energia térmica. Depois de B para C, ele está recebendo energia, mas a temperatura continua a mesma. Então, nesse caso aqui, essa quantidade de calor é chamada de calor latente. De A para B, ele está recebendo energia, mas ele está havendo uma variação de temperatura. Então, de A para B é um calor sensível. E de C para D, ele está recebendo uma quantidade de calor, uma quantidade de energia térmica, e a temperatura também varia. Então, essa quantidade de calor é chamada de calor sensível. Então, na questão, ele está querendo saber o seguinte: qual é a quantidade de calor fornecida no processo de A até D? Então, qual é a quantidade de calor em unidade de 10 elevado à terceira calorias? Então, nós temos aqui 3 etapas de quantidade de calor. Então, vai ser Q1, que é o calor sensível, M, C, delta θ. Temos Q2, que é de B para C, Q2, M vezes L, porque a quantidade de energia que ele está recebendo aqui é chamada de calor latente. Ele recebe energia, mas não há mudança de estado físico. E temos Q3, que é um processo de C para D. Houve uma variação de temperatura no decorrer da quantidade de calor que ele está recebendo. Que essa quantidade de calor Q3 vai ser MC delta θ, que é chamado de calor sensível. Então nós sabemos que a massa é 100, o calor específico do gelo é 0,5, porque ele está menos 20 até 0 graus. Nesse caso aqui ele é gelo, 0,5, dividido pela variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final. Se é de A para B, a temperatura é aqui, ó, temperatura final é 0, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial é menos 20. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 100 vezes 0,5 vezes 20. Vamos fazer essa multiplicação. 100 vezes 0,5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 1 vezes 5 é 5. Uma vírgula, uma casa decimal. E agora multiplicar por 20.
Esquece esses dois zeros aqui por enquanto. Esse depois da vírgula também não tem importância. 2 vezes 5, 10. Com mais dois zeros, 1000. Então, a primeira quantidade de calor, Q1, é de 1000 calorias. Vamos calcular agora a segunda quantidade de calor. Então, Q2 é M, a massa, que é 100, vezes o calor latente. O calor latente é 80 calorias por grama. 100 vezes 80, esquece o zero por enquanto. 1 vezes 8, 8. Com mais 3 zeros, 8.000. Então ele recebeu 8.000 calorias. E Q3, M, a massa é 100, o calor específico da água é 1, e a variação de temperatura, Q3 é de C até D. Variação de temperatura é a temperatura final, que é 20, menos a temperatura inicial, que é 0. 20 menos 0. Então, Q3 vai ser 100 vezes 1, 20 menos 0 é 20. Então, vamos fazer a multiplicação. 100 vezes 1 vezes 20. Esquecendo o 0 por enquanto. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2. 1, 2, 3. 3 zeros. Então, a quantidade de energia é de 2.000 calorias. Então, a quantidade de calor total vai ser a soma de Q1 mais Q2 mais Q3. Somando, Q1 é 1000, Q2 é 8.000 e Q3, 2.000. 1000 mais 8.000, 9.000. 9.000 mais 2.000, 11.000. Então, a quantidade de calor total é de 11.000 calorias. Mas ele está pedindo a quantidade de calor em unidade de 10 a terceira calorias. Então, em unidade de 10 a terceira, esses 3 zeros aqui, ó, é a mesma coisa que 11 vezes 10 a terceira. Lembrando que aqui não está em notação científica, porque ele quer que transforme em 10 a terceira. Então, a resposta é 11. Porque em unidade 10 a terceira é esse número anterior. Então, a resposta, 11. Até a próxima.